Vamos lá, quero falar com vocês hoje sobre águas profundas, rapidamente. Quero que vocês acompanhem comigo a leitura de Ezequiel 4, do 1 ao 12. Fala assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá ao leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou pela água, que agora já chegava no joelho. Mediu mais 500 metros e batia já na cintura. Mediu mais 500 e agora já era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui da direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando des água no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão no longo do litoral, desde Engede até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de todos os tipos, como os peixes do grande mar, mas os charcos e os pântanos ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a eles. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Esse é o capítulo 47 de Ezequiel. No capítulo 46, esse homem, o agente de Deus, que a gente não sabe bem certo quem é, talvez seja um anjo. No capítulo 46, ele leva o profeta Ezequiel para um tour no templo. Aí já no início do capítulo 47, a gente vai ver que eles voltam à entrada do templo, ou seja, acabou o tour, né? Eles passaram pelo templo, foram conhecer como que é, como eu fui citando aqui para vocês, de 500 metros, a água era mais profunda, e depois, então, esse agente de Deus leva o profeta Ezequiel para a porta do templo. Ezequiel teve essa visão depois que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos e também o templo, e antes da reconstrução do segundo templo. Na verdade, essa visão tinha a ver, se referia à reconstrução do novo templo. Nesse capítulo 47 de Ezequiel, a gente vê essa visão sobrenatural. E aqui eu quero te chamar uma atenção, inclusive nós vamos falar sobre isso amanhã durante os cultos, sobre o sobrenatural, que para nós tem que ser natural, amém? Você tem que se mover no sobrenatural de forma natural, afinal você é um crente, você é um cristão. Entenda que para você ser um cristão, ou melhor, para você ser um bom cidadão, não necessariamente precisa ser um cristão. Mas Jesus não nos chama simplesmente para ser um bom cidadão ou para pagar contas. Jesus nos chama para trazer a realidade do céu na terra. Se no céu não há dor, então nós vamos declarar vida, nós vamos declarar cura aqui. Se no céu não há tristeza, nós vamos declarar alegria. Nós somos chamados para algo além daquilo que você possa dizer. Eu estou nesse processo de conhecer mais a Deus, eu tenho certeza que você também. Há muito mais que a gente ainda não vislumbrou, a gente ainda não conhece. E por isso que nessa noite eu quero dar um start para coisas novas da parte de Deus. Então, as pessoas precisam reconhecer você como uma pessoa live. Né? Nesse livretinho aí que eu acabei de entregar, fala sobre mover no sobrenatural. Porque essa é uma característica de uma pessoa live. Então, nos ambientes que você entrar, as pessoas precisam reconhecer você como um bom cristão, como alguém que carrega a glória dos céus. Você anda na contramão do mundo, você anda na contramão dos pensamentos ou das ideias equivocadas, das coisas carnais. Você anda sobre a ótica de Deus, a opinião de Deus sobre a sua vida. E assim deve ser para sempre. Afinal de contas, nós não temos mais a mentalidade da velha aliança. Qual era essa mentalidade? Na velha aliança, os religiosos, judeus, fariseus, saduceus, eles conheciam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles não se misturavam com os leprosos, por questão de pureza e também por questão de santidade. Eu não quero me contaminar com esses caras, porque além de contrair lepra para mim, eu vou acabar sendo impuro. Eles prezavam muito pela pureza. Só que no Novo Testamento a gente vê que Jesus curou, primeiramente, um leproso. Ele ministrou cura num leproso. Ele já veio para quebrar toda a ideia de que nós não nos misturamos com pessoas que não compartilham das mesmas ideias ou que estão vivendo no pecado. Nós sim, devemos estar no meio dessas pessoas para que elas sejam influenciadas por aquilo que nós carregamos.
Entende? Nós não somos cristãos que têm medo de escuro, ou que não vão em lugares improváveis. Nós precisamos trazer a realidade do céu para a terra. O leproso era alguém rejeitado, era alguém mal visto pela religião, mas ele era o propósito, ele era o alvo do amor de Deus naquele momento, e Jesus reconheceu isso. Então, o leproso de hoje qual seria? O que hoje você pode chamar do descrente, ou do desviado, sei lá como você quer falar aí. Mas aquelas pessoas que não estão aqui hoje numa live, elas devem ser o nosso alvo. Não tem jeito, né? Querendo ou não, eu acabo falando um pouco de evangelismo e depois eu vou estar citando mais sobre isso. Mas nós precisamos mover no sobrenatural. Nós precisamos ser reconhecidos como pessoas diferentes. Não diferentes no sentido da palavra que eu sou melhor que os outros. Não, diferente que eu me posiciono diferente, que eu sou diferente no meu agir, no meu tratar, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. O interessante nesse capítulo de Ezequiel 47 é que o rio fluía debaixo da porta do templo, ou seja, pela soleira da porta. Os mais antigos, o Dani aí da construção, sabe o que é a soleira da porta. Alguns falam, o que é a soleira da porta, gente? Aquele piso meio diferente, é outro material, não é? Eu acho que é outro material, acho que é mármore que tem debaixo da porta. Aquela parte é a soleira da porta, certo? Então havia um gotejar ali, porque tudo começa no templo. O avivamento que nós tanto aguardamos e buscamos e oramos, começa na igreja, tudo começa na igreja. As tomadas de decisões importantes na sociedade começam na igreja. Porque se, por exemplo, não fosse a igreja se posicionar contra o aborto, quem se posicionaria? Até tem, sim, algumas pessoas que se posicionam contra, mas a maioria está aqui, dentro de uma igreja. Então a igreja foi chamada de fato para ser o sal da terra, a luz do mundo. Nós fomos chamados para ser diferentes nesse sentido. E aquele rio fluía, começava com um gotejar e fluía, e cada 500 metros ele era mais profundo, como eu acabei de ler para vocês. E o ápice, né, desse rio, o nível mais profundo, é o que nós chamamos do último estágio do avivamento, que é onde vem com reforma. Eu diria que o avivamento tem 3 estágios. O primeiro é o despertar dos santos. É onde Deus coloca uma consciência em mim e você, pessoas alive, pessoas crentes que buscam a Deus dentro de uma igreja também, né, porque não necessariamente precisa estar dentro de uma igreja, mas que busca a Deus em comunhão. Então, o avivamento começa com o despertar dos santos. Ele começa com uma incomodação santa que você tem aí na sua cadeira, fala, cara, eu preciso fazer algo relevante. Aqui eu não estou falando simplesmente de falar do evangelho da salvação, mas eu estou falando de não se corromper com o mundo, lá no seu ambiente de trabalho, ou na sua faculdade, onde você estiver. Né? A gente vê na reconstrução dos muros, lá de Neemias, que cada um fazia uma parte ali do muro que estava à frente da sua casa. Então, se cada um fizer um pouquinho, se cada um fazer a sua tarefa de casa, nós vamos chegar a uma grande colheita de almas, porque esse é o segundo estágio do avivamento. É a colheita de almas. Aí você começa a se incomodar com as pessoas que não creem em Jesus. Você começa a ficar inquieto, porque, o meu pai, ou minha mãe, ou o meu irmão, ou o meu amigo não crê em Jesus. Então esse, eu diria, que é o segundo estágio do avivamento, que é a colheita de almas. E cá entre nós da Morcuidade estamos vivendo isso. Nossas células multiplicam toda terça-feira. Nossa igreja só cresce em números. Mas não é só porque tem números que eu quero dizer que seja o ápice daquilo que Deus espera de nós, porque nem tudo que cresce é bom. O câncer cresce, por exemplo, e não é bom. Mas o número traz uma evidência de que pode existir sim um avivamento ali, porque a terceira parte do avivamento é uma reforma social, é onde os reinos deste mundo se tornam o rei de Cristo. Nós somos influência direta, como eu falei anteriormente, nas tomadas de decisões. Sim, você é isso, cara, muda a sua mente. Você é importante no reino de Deus, você não é só mais um, você não é um número, Deus te conhece pelo nome, Ele te capacita e te envia pelo nome. Ele fala o seu nome e fala, eu estou te designando para isso, assim como aconteceu em Jeremias capítulo 1. Jeremias, é o seguinte, você não sabe falar, mas eu já te designei profeta às nações. Essa é a minha visão, esse é o olhar que eu tenho sobre a sua vida. Eu acho que hoje você pode começar a entender, ou melhor, trazer para si aquilo que Deus pensa sobre você. Sabe, Ele te escolheu, você é capaz de trazer uma reforma social, a começar no contexto onde você está inserido. Então, nesse capítulo 47, quero dar uma estudada aqui junto com vocês rapidamente. A primeira parte que a gente vê, como eu citei, não sei se vocês pegaram aí, mas que no começo, nos primeiros 500 metros, a água batia no tornozelo. Imagine-se agora em uma praia. Imagine-se que você está em uma praia, você começa a entrar no mar, certo? Aí você está ali com a água batendo no tornozelo. Se passa alguém falando, tem picolé, vamos virar, vamos conhecer outra praia. Se alguém faz algum convite para você, facilmente você consegue se virar, certo? E atender
esse pedido se for de sua vontade. Porque a água está no seu tornozelo. Você tem água no tornozelo, mas você tem autonomia ainda nos seus pés. Ainda quem decide sobre a sua vida é você mesmo. Porque a água está no tornozelo. Se eu quiser me virar, facilmente eu vou conseguir. Traga isso para o plano espiritual. Você começa a vir na igreja, você começa a se envolver com as coisas, e você está ali recebendo um pouco de Deus. A água ainda está no tornozelo, você ainda não está mergulhado. Se você recebe um convite lá fora, é muito fácil você atender, porque ainda você tem água nos tornozelos. Para que você fique encharcado de Deus, para que você mergulhe e não tenha mais força de voltar, você precisa andar mais 500 metros, você precisa encarar o processo. Não dá para você experimentar tudo que Deus tem para a sua vida em apenas 500 metros, em apenas 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos. Eu estou, talvez, nessa água no tornozelo, não sei. Mas eu estava orando lá, cara, falei, Deus, tenha misericórdia, né, de mim. Porque é fácil, às vezes a gente cai no automático. Pô, estou com águas no tornozelo. Já estou vivendo algo incrível com Deus. E quem nunca caiu no automático? Pô, agora eu já não estou pecando mais da mesma maneira, na mesma frequência. Então você acaba deixando no automático, tá bom, mas Satanás não está de brincadeira. Ele é aquele que vem para te convencer que o estágio atual que você se encontra é o melhor. E por isso você não tem mais força de lutar por mais ou de encarar novos desafios. Enquanto você tiver na sua mente que o estágio atual que você se encontra é o melhor, é o ápice da sua vida cristã, você vai estagnar. E o seu futuro vai ser roubado. Isso é sério. Mas o que nós precisamos hoje é sair dessa água no tornozelo, é ir mais profundo. Muitas pessoas se contentam com esse nível e elas vão no culto, e o culto já não satisfaz mais, a mensagem já não foi para ela, foi para ciclano, nunca é para mim. Entende? Você nunca vai receber um e-mail, hoje o culto é para você. Não. Mas, eu já quero sair do culto, porque as águas estão no tornozelo. Você consegue simplesmente sair do culto. As portas estão abertas, você consegue, porque as águas estão no tornozelo, você não está mergulhado ainda em Deus. Aí você vai para a célula, é trabalhoso demais cuidar de gente. E é verdade, eu não vou mentir para você, é trabalhoso, mas vale a pena. Aí, já não quero mais saber da célula. Aí você se envolve com o Geralt. Pô, estou sofrendo perseguição na faculdade. Queria ser só um universitário normal, como os outros. Né? Não queria me posicionar, só queria ir lá estudar, beleza, depois ir para casa. Não, as águas estão no tornozelos, eu vou voltar para trás, porque eu consigo ainda voltar atrás. Você entende isso? Você tem águas nos tornozelos, você está envolvido com Deus, está envolvido com a obra, mas você ainda tem autonomia nos seus pés. Quando você quiser, você vai conseguir se virar. Então, o propósito, Paulo fala, é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por conta do vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. E aqui eu não falo para você desvalorizar a água no tornozelo, mas entenda que é uma fase da sua vida, você não precisa morar sempre nesse estágio. Eu quero te inspirar mesmo a buscar mais de Deus. A começar essa noite, ao final, eu quero que você dê um passo de fé e fale, Deus, eu quero mais de você, eu quero ir mais profundo, eu quero te conhecer mais, porque conhecendo a Deus, assim como o Luiz falou aqui, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você nem se importa tanto assim com as outras coisas. Eu estou falando para você não se qualificar, não ir atrás do seu, não ir atrás de pagar suas contas, de cumprir com os compromissos que você firma lá fora. Não estou falando isso. Mas quando você busca Deus, Ele proporciona muitos milagres na sua vida. Então busque mais do que águas no tornozelo. O segundo estágio é águas que batem no joelho. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava nos joelhos. Quando a água já está no joelho, é um pouco mais difícil de se virar. Só que se você fizer um pouquinho mais de força, pensa aí, você entra numa piscina, você vai conseguir se você se esforçar. É um pouquinho mais difícil, mas é possível. Agora nós estamos falando de joelho, e aqui eu penso no temor. Aqui eu penso numa fase onde Deus leva você a colocar a boca no pó, onde Ele começa a te quebrar por inteiro. A libertação é para mim e para você, crente, não é para os incrédulos. Então, Deus, eu quero mais de você, certo? Eu vou te quebrar. Você quer mais de mim? Eu vou te quebrar. Sempre quando o nível de unção aumenta, como aconteceu no Confra aqui, a gente derramou óleo para todo lado. Até um dia depois, na semana seguinte, eu estava vendo a caixa aqui, estava brilhando de tanto óleo. Aí eu falei, poxa, eu acho que fui eu que passei óleo ali. Estava ungindo a caixa. Mas entenda, quanto o nível de unção aumenta, você não simplesmente recebe mais de Deus, mas aquilo que é podre, aquilo que é ruim, Deus faz questão de expor para tirar para fora. Tem como eu falar, eu quero mais de Deus, e simplesmente receber e não deixar as coisas de lado? Se você quer mais de Deus, esteja
esteja disponível mesmo para deixar as coisas que te atrapalham. E não é simplesmente o pecado, mas coisas lícitas que não é para você nesse momento. Porque Deus vai fazer questão de expor, mas não para te humilhar, mas é para que você tenha consciência de que isso não vai fazer parte mais da sua vida. Paulo fala o seguinte, Eclesiastes 5,7 fala o seguinte: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus. E o apóstolo Paulo, aqui foi Salomão, mas o apóstolo Paulo entendeu muito bem essa questão do temor. Porque quando ele se converte naquela experiência sobrenatural, a Bíblia diz que ele passa 3 anos com os discípulos. 3 anos ali com Pedro, Tiago, João. Para quê? Para aprender a anunciar o evangelho da maneira correta. É onde ele estava recebendo águas no seu joelho. Deus falou, você vai receber águas no joelho, porque você vai aprender que só eu sou o Deus da sua vida. Você vai aprender que você precisa depender de mim. Você vai pôr a cara no pó. Você vai aprender a ter temor. E Paulo cumpriu isso. Ele não deu a cara dele a tapa nesses 3 anos. Ele ficou ali se preparando. Talvez esse seja o seu estágio hoje. Não estou sendo reconhecido, as pessoas não estão me vendo, mas eu estou lá no meu quarto, eu estou orando, estou fazendo minha lição de casa. Parabéns. Continue. Não pare, não desista. Esse é o seu momento. Aprenda a valorizar o seu anonimato. Aprenda a valorizar quando as pessoas ainda não reconhecem ou não conhecem o seu nome. Isso não significa que você está fora do tempo de Deus, isso não significa que você está atrasado. Para de se comparar aos outros, isso significa que você está cumprindo o tempo de águas no joelho. Entenda que você está cumprindo essa fase, pois todo o que se exalta é humilhado, o que se humilha é exaltado. Lucas 14:11. Então, se hoje você está recebendo águas no joelho, valorize esse tempo. O último estágio, que mais para frente eu vou falar para você, ele traz todos esses juntos. Não significa que o último estágio, por si só, é o melhor estágio, menosprezando águas no joelho, e agora o próximo ponto, águas na cintura. O último estágio, ele engloba todos. Águas na cintura, não sei se você está comigo aqui, mas equipara-se aos nossos órgãos reprodutores. Isso significa que você passa a se tornar um produto no reino de Deus, onde você começa a produzir, onde você começa a ganhar pessoas. Logo no primeiro no primeiro capítulo de Gênesis, vai dizer que os seres vivos geravam outros segundo a sua espécie. Na regeneração, hoje, entre nós, como cristãos, nós precisamos também gerar outras pessoas segundo as nossas crenças. Os seres vivos geravam segundo a sua espécie. Se você hoje é um cristão, é alguém que vive com essa ideia, essa mentalidade de um avivamento vindouro, que já está chegando no meio de nós, você precisa gerar pessoas com essa mesma mentalidade. Você precisa transformar o ambiente onde você vive, os lugares onde você vive, para que haja avivamento, uma alma seja regenerada. É preciso trabalho de parto. Assim como na gravidez, a criança em desenvolvimento causa perturbações no corpo da mãe, sendo que algumas vezes ela acaba nem dormindo à noite ou até chorando. Eu e você, trazemos agora para o plano espiritual, também precisamos gastar algumas noites de sono em prol de vidas que estão sendo geradas. Muitas vezes a mãe está chorando, muita agonia, aquela perturbação no corpo. Esse é o exemplo de um cristão maduro, como eu e você precisamos ser. Nós precisamos pegar o peso das iniquidades da nossa cidade, a fim de que a nossa cidade seja redimida, se achegue aos pés da cruz. Aquela mãe que está grávida, ela se abstém de alguns alimentos em favor da vida que ela está gerando. Eu e você também precisamos mergulhar em tempos de jejuns pelas pessoas. Essa é a fase das águas na cintura. Essa é a fase onde você gera pessoas, gera cristãos, forma cristãos. Você entende isso? Aquela mãe muitas vezes não aparece em público, porque talvez o cabelo dela já não está mais em dia, a unha, sei lá. O corpo dela mudou, então ela evita aparecer um pouco em público, à medida que está chegando o dia do parto. Muitas vezes eu e você também precisamos dizer não a alguns compromissos, a alguns rolês. Não estou pregando contra o rolê, tá, gente? Eu gosto. Mas para também ficar no nosso quarto, escondidos, para de fato gerar pessoas, para de fato ganhar vidas. Eu e você precisamos ganhar vidas. Raquel, ela era uma mulher muito bonita, a Bíblia diz, mas nem o fato dela ser bonita e cobiçada por muitos homens supriu a necessidade que ela tinha de ter filhos. Ela andava agoniada, ela precisava ter filhos.
Então um dia ela chega para Jacó e fala o quê para Jacó? Me dê filhos, senão eu morrerei. Essa deve ser a nossa oração. Deus nos dê filhos, senão nós morreremos. Porque se você é um cristão que não gera outros cristãos, algo está de errado na sua vida. Eu falo isso para mim. Muitas vezes, como líder do ministério chama, do evangelismo, eu falei, Deus, eu estou sem vida, eu estou sem filhos, isso está errado, tem alguma coisa de errado comigo. E nós precisamos gerar outras pessoas. Deus quer nos levar a um estágio onde nós vamos nos preocupar menos com nós mesmos e se importar mais com o próximo. Aqui eu falo de empatia e dentre outras coisas. Mas se nós não obedecermos a Deus no nosso quarto, em tempos de jejuns, em tempos de oração, em tempos de dores de parto, onde a gente vai estar chorando por vidas, isso não vai acontecer. Mas eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui com essa mentalidade que você precisa gerar filhos, e você vai sair daqui com um compromisso estabelecido junto com Deus, no sentido de que você vai chegar na sua casa e vai começar a colocar a sua vida em ordem. Porque se o seu quarto não for uma torre de oração, um lugar onde você tem conexão com Deus, você não vai ter argumento aqui fora. Não se apoie na sua sabedoria humana, não se apoie no intelecto, não se apoie nos seus cursos que você recebeu sobre missões, por exemplo. Tudo isso é muito bom e é válido. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele não escolheu isso. Ele era um judeu com cidadania romana, alguém muito bem renomado, talvez hoje seria um ministro, como o ministro do STF que nós temos hoje. É que hoje está difícil, né? Mas seria equiparado a um nível, a esse nível. Então, ele não escolheu os impulsos da sua carne, porque ele sabia muito bem pregar, ele sabia muito bem falar sobre Deus, ele sabia muito bem sobre o Pentateuco, ele sabia muito bem sobre as Escrituras, mas ele escolhe estar 3 anos com os discípulos aprendendo o Evangelho simples e puro. Então, não se isole. Escolha andar com pessoas que já estão mais tempo na caminhada. E vamos juntos fazer uma grande revolução, amém? Vamos juntos trazer novos céus para a nossa cidade. Todo dia, se você for entrar aí nos noticiários, você vai ver que pessoas morreram na nossa cidade, por motivos até torpe. Em Birigui, eu estava vendo essa semana, gente, umas coisas assim que não dá para entender. E você precisa ser espiritual. Não estou falando para você culpar o demônio, o capeta em tudo. Mas eu creio, sim, que há espíritos de morte que estão ceifando vidas. Então eu e você precisamos chorar mais por pessoas. Porque quando for o seu parente ou um amigo que você gosta, aí você vai sentir. Então começa a fazer isso por um estranho. É estranho para você, mas há famílias por trás dessas pessoas que estão sendo mortas. Então que você seja mesmo despertado por esse tempo. E por fim, perdendo agora o nosso controle em águas profundas. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar nada. Era um rio que não podia atravessar andando. Deus quer que eu e você perdamos o controle das nossas vidas. Mergulhando nesse rio, nós não vamos ter mais forças de voltar atrás. Entenda, se hoje você está ouvindo essa palavra, se hoje você decidiu vir numa igreja, é como o Theo Hayashi fala, você é um miserável. Eu gosto muito disso. Por quê? Você não consegue mais viver sem Deus. É como diz aquela música, quem pisou no Santos dos Santos não consegue viver em outro lugar. Então você veio na live hoje, você ouviu uma palavra que veio ao seu coração, uma semente, você se torna um miserável. Aí você vem ao culto, você vê os outros chapando, você não consegue se envolver com aquilo e você fica incomodado. Aí, não, eu acho que isso não é para mim. Eu vou voltar às minhas velhas práticas. Eu vou para o mundo, aí você não consegue mais nem dançar como você dançava antes. Você não consegue mais nem ser daquele ambiente. Muitos evangelistas que a gente vai, a gente vê pessoas ali, fala, gente, o que essa pessoa está fazendo aqui? Está ali de braços cruzados. Vai ver algum crente. Porque você não consegue mais. Você tem Cristo agora dentro de você. O Espírito Santo está ali clamando, ele está chorando por você. Então você é um miserável, porque você não consegue mais ficar apático, vir só numa igreja por vir, porque Deus te convida para algo mais profundo, mas você também não consegue viver no mundo. Você é um miserável, você só tem uma opção, que é mergulhar mais fundo em Deus. Deus te marca a ponto de você não conseguir fazer mais as outras coisas, Ele te desqualifica para viver lá fora e tampouco para viver no raso aqui dentro. Entenda, você só tem uma opção, que é mergulhar mais fundo. Você só tem uma opção, que é conhecer a Deus mais profundo. Vai valer a pena. Vai ter renúncias que você vai precisar fazer. Vai ter momentos dolorosos, porque o Evangelho ele não é
bonitinho em sua essência. Ele significa mais, ele tem mais a ver com carregar as cruzes, com carregar as nossas cruzes, com colocar as nossas vidas, os nossos interesses na cruz e ter o interesse de Deus, a opinião de Deus, como primordial em nossas vidas. Então, miseráveis, como eu também, vamos mergulhar mais fundo essa noite. Vamos ir mais profundo. E essa noite não é tudo o que você precisa. Você precisa, como eu disse anteriormente, chegar na sua casa e começar a alinhar algumas coisas, assim como eu também preciso diariamente. Falar, Deus, eu quero me comprometer com a sua obra. Eu não sei, talvez você tenha água ainda no seu tornozelo. Deus, eu quero ir mais profundo, eu quero receber mais temor. Águas nos joelhos. Deus, eu já orei, eu já babei aqui no chão, você me quebrou, você me humilhou, mas agora eu quero começar a pregar o teu evangelho, eu quero gerar vidas. Ok, Deus vai te conduzir para esse tempo também. Deus, estou vendo muitas coisas acontecendo, minha célula está fluindo, mas, como eu disse, não é só porque está multiplicando, não é só porque está crescendo que é o melhor. Deus quer te levar para um nível mais profundo, onde você perde completamente as suas forças, porque Gálatas 2:20 diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse rio tem o poder de transformar a nossa mentalidade, desejos e prioridades. Assim a gente carrega a essência de Atos 20:24. Fala assim, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus Cristo me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não me importo mais com a minha própria vida. Nem considero de tanto valor. Eu deixo essas coisas para trás. Porque por muitas vezes, nós, crentes, valorizamos muito a nossa pequena santidade. Eu já não estou mais pecando tanto. Deus fala, ok, parabéns, você já deu um passo, mas tem algo muito mais. Tem algo maior. Tem algo muito grande. Eu tenho algo que você ainda não conhece, algo que você ainda não viveu. Nós precisamos ser os jovens que vão ser diferentes mesmo nessa cidade, a ponto das pessoas quererem conhecer o Deus que nós carregamos. Alguém disse, não me recordo quem agora, mas que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. O mundo não conhece a Bíblia, eles nem sabem quantos livros tem na Bíblia. É 66, tá, gente? Se alguém não sabia. Mas aquilo que você faz, o mundo está observando. Muitas vezes, até cria armadilhas. E aí, o que você acha desse assunto? Não é? Quem nunca passou por isso? Meu Deus, dá até medo às vezes. Mas a Bíblia relata, agora já caminhando para o final, que em João capítulo 5, a partir do verso 2, ali do tanque de Betesda, ali tem uma realidade. E naquela realidade do tanque de Betesda, acontecia que muitos doentes se chegavam até ali. Ok? E eles esperavam por um agito nas águas, para que o primeiro pudesse entrar e ser curado. Então não eram todas as pessoas, o primeiro que entrasse no tanque seria curado. E Jesus se apresenta ali, chega naquele lugar onde há muitos doentes, pergunta a um paralítico o seguinte, e aí, você quer ser curado? É óbvio que ele quer ser curado, né? Mas Jesus pergunta e ele fala o seguinte, eu não tenho ninguém que me leve até as águas quando o anjo agita, porque sempre tem alguém que vai primeiro do que eu sou paralítico afinal. Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele falou, mas não tem ninguém, ou seja, ele estava esperando por um movimento. Eu e você, se você se encontra aí paralisado, sei lá, não sei qual é a sua realidade, mas se você se encontra paralisado na sua vida espiritual, você não precisa esperar um movimento como esse paralítico. Porque no reino de Deus, você é o próprio movimento. No reino de Deus, o movimento é você. Você é o próprio movimento, você é quem vai trazer vida às pessoas. Encare essa realidade, encare essa identidade para a sua vida. Você é o movimento de Deus. Você é a extensão dos céus na terra. Você foi chamado para isso, para curar os doentes, expulsar os demônios, trazer uma nova realidade para o mundo de hoje. A gente vai ver nos evangelhos, uma certa vez, o pai de uma criança muito preocupado com ela, porque ela se jogava no fogo, na água, não sabia o que fazer, ela estava possuída de um demônio, traz essa criança aos discípulos, os discípulos não conseguem expulsar o demônio, o pai da criança apela para Jesus e fala, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio, faça alguma coisa. Aí é quando Jesus, você conhece, fala o seguinte, até quando eu vou ter que ficar com vocês, geração incrédula, né? Até quando eu vou ter que ficar com vocês? Até quando eu vou ter que te ensinar? Aí Pedro chama Jesus de canto, mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus fala o seguinte, por falta de jejum e oração, essa espécie só sai com jejum e oração. Ou seja, vocês não se prepararam.
Há muitos motivos pelos quais as pessoas não são curadas, seja pela soberania de Deus, seja por uma falta de perdão, etc. Mas é um tapa na cara de nós crentes quando essas pessoas não são curadas ou os demônios não são expulsos por falta de preparo da nossa parte. Então, mergulhe mais fundo hoje. Se prepare, porque há pessoas sedentas lá fora, inclusive dentro de suas casas, esperando por uma boa notícia. É muito fácil propagar o caos, é muito fácil propagar aquilo que nós vemos aos nossos olhos naturais no noticiário, mas a responsabilidade minha e sua é trazer uma perspectiva do céu, é profetizar sobre o caos, é trazer uma nova realidade. O que você vê, filho do homem? Ezequiel 37. É Deus perguntando, o que você vê? Fala o que é que você vê. Profetize sobre esses ossos. E eles passarão a ter vida. O que é que você vê? Qual é a sua realidade? Mergulhe num nível mais profundo, mergulhe nesse rio, que você vai ver vida abundante ao seu redor. Porque no final, como eu li no início de Ezequiel 47, fala o seguinte: haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia água salgada. Água salgada não tem vida, praticamente água salgada. Aqui ele fala de um contexto lá do Mar Morto, enfim, mas não vou entrar nesse contexto. Mas aqui ele está falando, você vai dissipar as águas salgadas, você vai trazer novas águas, onde os pescadores serão abençoados. Depois no verso 10, pescadores estarão ao longo do litoral. Ou seja, você vai abençoar outras pessoas, porque à medida que esse rio vai fluindo através da sua vida, você vai entregando vida às pessoas, você vai ditando a ordem, você vai dando uma nova perspectiva às pessoas. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Aquilo que você fizer vai permanecer. Entenda, os sacrifícios que você fizer hoje vai permanecer, vão ser eternos, vão ser como galardões para você. Nada vai ser em vão. Crucifique a sua vida e veja o que Deus pode fazer através de você. Aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por conta do Evangelho, este vai ganhar. Decida perder tudo por conta de Cristo. Decida mergulhar em águas profundas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Coloque-se em pé, por favor. Vamos caminhar para o final. Não sei se você pegou tudo que eu falei aqui, mas fique com isso. Águas profundas. Águas profundas. Não sei em que estágio, o louvor pode subir, não sei em que estágio você se encontra na sua vida cristã. Não sei qual fase dos 500 metros você está. Você está ainda nos 500, você está mais 500, que é 1 quilômetro, você está em 1,5 km, 2 quilômetros. Eu não sei. Mas o que eu sei é que você não pode parar. Eu não estou falando para você correr, para você pular processo. Eu estou falando, não fique parado. Continue caminhando, continue batalhando, continue comendo seu arroz com feijão. O que é isso? Leitura da palavra, jejum, oração. Deus, Ele está cobrando aquilo que Ele já entregou em suas mãos, a começar pelos dons. Os dons que você recebe é para abençoar as pessoas. Deus, Ele não está falando o que você quer de novo. O que Ele fala para nós hoje é, o que você está fazendo com aquilo que eu já te dei, com os níveis que você já experimentou, com as águas que já bateram no seu tornozelo, no seu joelho, na sua cintura. Você cumpriu esses estágios? Porque se você cumpriu, aí você pode caminhar mais 500 para ir para águas mais profundas. Mas decida hoje ir além. Decida hoje conhecer a Deus de uma maneira que você ainda não conhece. Decida hoje abrir o seu coração para Ele falar a você aquilo que talvez você precisa renunciar, ou aquilo que você precisa melhorar, enfim, não sei. É você com Deus, é a sua realidade, é o seu eu.